Eu gostaria de que o Sakamoto nos falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do trabalho escravo, né? De como ele se manifesta, como ele é definido, né, no Brasil e no mundo, e como ele se manifesta aqui com os migrantes no Brasil. Bem, tentar ser o mais breve possível. Hoje a gente tem diversos números para trabalho escravo no mundo. A gente fala 32 milhões, 27 milhões, 21 milhões, 17, 13... no Brasil, a gente não tem uma estimativa, né, do número de pessoas em situação de escravidão contemporânea. Tem chutes, vários chutes, né, mas tudo são chutes. O que tem é que a gente resgatou quase 50 mil pessoas desde 1995, quando foi criado o sistema de combate ao trabalho escravo. No Brasil, o trabalho escravo ele é conceituado, ele tem 4 elementos que são definidores, né? O primeiro é o trabalho forçado, propriamente dito, você ser forçado a um trabalho para o qual você não se dispôs a fazer, né, voluntariamente. O segundo é a servidão por dívida, né, que é uma forma de trabalho forçado, mas no artigo 149 do Código Penal Brasileiro está separado isso, é claro, você se endividar, né? Por exemplo, você ser trazido de um outro país, você acabar contraindo uma dívida e ser obrigado a quitar essa dívida antes de poder se desligar do patrão, que é o que acontece em fazendas, em carvoarias, algumas oficinas de costura, construção civil e por aí vai. Esses 2 elementos falam da liberdade de se desligar do patrão. Mas tem outros 2 elementos que a lei brasileira também considera como trabalho análogo ao escravo, que são condições degradantes, que não é condição precária, que não é superexploração apenas, são condições que colocam em risco a saúde, a segurança e a vida do trabalhador e condições que colocam ele abaixo da linha da dignidade. E um último elemento, que é a jornada exaustiva, que não é ficar cansadinho no final do período de trabalho, não é descumprimento de hora extra, mas também você impor a uma pessoa um ritmo tão intenso que, no final, ela acaba também estando em risco para a sua saúde, vida e segurança, como a gente tem os mais de 20 cortadores de cana que morreram de tanto cortar cana no interior de São Paulo, para a alegria do etanol de todo mundo aqui. Esses 4 elementos configuram, ou seja, trabalho análogo de escravo, né? E tem sido a base para a fiscalização no trabalho, né, para o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, a própria Polícia Federal, para resgatar trabalhadores nessas condições, né, obrigar o pagamento de salários e direitos trabalhistas devidos, né. A gente avançou muito nos últimos 20 anos no combate ao trabalho escravo, avançou demais. Nos primeiros 10 anos, pegamos mais o combate ao trabalho escravo rural, ranchos, pecuária, soja, algodão, milho, cana e por aí vai. Mas de 2005 para cá, 2006, começou muito o combate urbano. Não é que o problema começou a aparecer, mas o governo se dignou a começar a combater. E aí começou-se a pegar oficinas de costura, né, que fornecem para confecções, que fornecem para grandes marcas, né? E, nesse caso, há uma responsabilidade direta dessa grande marca, porque ela que encomenda, muitas vezes, a roupa para essa confecção, e essa confecção encomenda para a oficina de costura. Muitas vezes a oficina de costura existe por causa da marca lá na ponta, né? Então ela tem uma responsabilidade sobre esse processo. Começou a se encontrar trabalho escravo urbano em construção civil, isso noves fora, bordéis, casas de prostituição espalhadas pelo Brasil, porque, ao contrário do que a gente afirma, o Brasil é pedófilo, né? E a gente vai ter uma grande quantidade de crianças, meninas, sendo exploradas sexualmente por 20, 30 reais em vários pontos do país. Só para terminar esse ponto aqui, acho que é importante, eu estava conversando com a Verônica antes de começar o debate, né, que é a questão da estigmatização do imigrante, na questão do trabalho escravo, que eu acho importantíssimo falar. Muitas vezes, o próprio imigrante que é vítima, né, que é sobrevivente de exploração de trabalho análogo de escravo, ele fica irritado, ele fica chateado. Poxa, eu não sou escravo. Ele não gosta nem de ouvir falar desse tipo de responsabilização criminal contra o próprio empregador dele, porque ele fala, mas eu não sou escravo. Por quê? Porque de tantos resgates e operações que ocorreram na cidade de São Paulo, muitas vezes, de forma preconceituosa, nós, paulistanos, acabamos associando os imigrantes bolivianos que trabalham em confecções com a situação análoga de escrava. Você acaba reduzindo o trabalhador a exatamente a mesma coisa que o empregador reduziu durante muito tempo, que é um instrumento descartável, que é um escravo. E ele não, ele foi vítima de trabalho escravo, ele é sobrevivente de trabalho escravo, ele foi escravizado.
né? Então, é importante que a gente não faça, que a gente tenha esse limite para parar de fazer essa estigmatização. Por quê? Porque é importante continuar punindo esses empregadores por trabalho análogo de escravo, que prevê de 2 a 8 anos de chilindró. Porque trabalho análogo de escravo não é desrespeito trabalhista, é um crime contra os direitos humanos, né? Então, é importante isso. E aí eu coloco também até um ponto que eu acho extremamente relevante. Existe, né, associações de bolivianos, existem associações de imigrantes que estão junto com o governo, junto com a sociedade civil, combatendo o trabalho escravo, fazendo denúncias, etc. e tal, né? A sociedade ela pode contribuir, eu acho que ela deve contribuir, né, não estigmatizando e encaminhando as denúncias. Bom, ok, muito obrigado. Vamos agora às perguntas do... Posso só finalizar? Claro, Verônica. Que é bem importante essa questão né, eu sempre tento, quando eu vou problematizar dentro da minha comunidade a questão do trabalho, é muito difícil até para a gente tocar nesse assunto, né? Então, assim, eu acho que eu saí do ciclo das confecções porque eu brinco que meus pais não aprenderam a explorar, né? Então, a oficina deles faliu, obviamente. Então, mas foi isso que abriu a possibilidade de eu sair, né, e estudar e fazer um monte de coisa. Porque, realmente, se a gente considerar o ciclo, é um trabalho totalmente extenuante, que não te dá oportunidade de nada. Então, eu acredito que ele é análogo ao escravo, né? Porém, eu sempre tento, né, problematizar isso pelo viés do trabalho digno. Né? Então, assim, o que precisa ser para ser, né, um trabalho digno? Olha, para considerar ter um trabalho digno, preciso ter um limite de horas, preciso, né, respeitar a minha saúde. Né? Então, quando você começa a fazer né, esse conceito, esse valor mesmo do trabalho digno para o imigrante, ele consegue, né, a gente consegue pensar, nossa, realmente aquele trabalho não era, né, digno. E aí, eu só queria falar que naquele momento eu me esqueci, né, de falar que quando a gente fala da contribuição, né, do imigrante, né, eu sempre gosto de lembrar também, assim, a gente não quer privilégios para o imigrante. Né? Então, um enriquecimento que o imigrante pode trazer, e aí não só o imigrante, é justamente lutar junto com o brasileiro para que todos os outros direitos humanos sejam respeitados. Nunca se pede, a gente não quer ser tratado melhor do que ninguém, mas a gente quer ter acesso a tudo que o Estado tem que oferecer para todo cidadão. E se para isso a gente vai ter que, junto com os, né, nacionais, a gente ir para as ruas, né, fazer parte de conselho, né, fazer tudo, vamos lutar junto, sim. Quando a gente fala de melhorar, às vezes, os serviços públicos e aí tenta sensibilizar pela questão da imigração, eu sempre consigo ver isso, né, como bilateral. Não é para que o imigrante seja tratado melhor, né, mas é porque todos sejam tratados melhor. Porque se uma pessoa, um servidor, por exemplo, consegue se sensibilizar a respeito da importância de respeitar o direito de migrar, ele vai conseguir respeitar o direito, né, de uma outra orientação sexual, ele vai conseguir respeitar o direito de outra religião. Né? Então, assim, eu acho que a contribuição é nesse sentido. A gente quer lutar, ficar junto, né? Não é o privilégio. Eu já tenho aqui comigo algumas perguntas do público, né? Uma delas é do Farhad Abdullahi, que está aqui. Muito obrigado pela sua pergunta. Ele diz, como facilitar a inserção de imigrantes na sociedade brasileira? A língua é um obstáculo? Essa é a pergunta dele. Como contornar isso? Claro. Olha, se me perguntassem há 10 anos atrás, né, por eu ter crescido aqui e a língua ter entrado na minha vida de uma maneira um pouco mais sutil do que para um adulto, né, há 10 anos atrás, eu não achava que a língua fosse barreira. Mas depois que começou o projeto, né, nesse atendimento de acolhimento às pessoas que queriam fazer outras trajetórias de vida, que não os das confecções, por exemplo, e vinham procurar essa possibilidade, aí eu descobri que realmente é uma barreira. Né? Porque, às vezes, a pessoa vem e fala assim, olha, eu sempre trabalhei de eletricista, né? Eu tenho meus certificados. Ótimo, você pode trabalhar de eletricista aqui. Aí, você tem carteira? Né? Já começa, porque é toda, né, um checklist. Tem carteira? Tem RNE? Ah, tenho. Ah, e tem carteira? Ah, tenho. Então, ótimo. Então, tudo bem, vamos procurar aqui, vamos pegar o amarelinho. Aí ele, mas eu não falo português.
né? Então, assim, o Brasil, não que ele seja monoglota, né? Mas eu acho que está bem perto, né, de ser. O fato do Brasil não oferecer e não considerar as línguas minimamente dos países, né, ao redor como um possível meio de comunicação, realmente é um entrave. Então, eu acho, hoje em dia, é uma bandeira que o projeto levanta, né? Inclusive, eu quero aproveitar aqui, quem quiser depois conversar comigo, porque eu acho que, assim, para mim, depois da experiência do projeto, a comunicação, né, o idioma é libertador mesmo, né? Quando a gente fala de direitos humanos lá nas aulas, um dia, né, o que é direitos? O que é direitos? E aí uma pessoa pegou e falou para mim assim, liberdade de expressão é direito, né? Nossa, sim, liberdade de expressão é direito. Eu falei assim, mas você não fala o idioma. Então, eu não estou tendo liberdade de expressão, né? Então, assim, eu acho que é uma barreira e acho que a sociedade civil, infelizmente, vai ter que, por um tempo, fazer o papel do Estado, né? Enquanto o Estado não consegue configurar alguma forma de acolher esses imigrantes e dar a eles a primeira possibilidade, né, de enfrentamento no país, que é o idioma, então a sociedade civil, né, assim como o projeto faz, pode começar a fazer essa contribuição de começar a oferecer curso de português para os nossos irmãos sírios que estão chegando, para os haitianos, para os nigerianos, né, e para os outros idiomas também. Eu achei bárbara a sua fala. Eu queria complementar só que também com o direito inverso, que muitas vezes é vilipendiado no Brasil. O direito do imigrante falar sua própria língua também. Porque muitas vezes, quando um imigrante fala sua própria língua em lugar público, ele é vítima de preconceito no Brasil. Né? Se a pessoa fala árabe, urdu, se fala quechua, aimara, ela é vítima de preconceito. As pessoas chegam, gritam, há registro de pessoas que sofrem violência. Você está no Brasil, fala português. Tipo, aí tem 2 pontos. Primeiro, que a pergunta é se a pessoa tem ou não condição de falar português. A segunda é que, mesmo ela tendo condição de falar português, ela tem o direito de se comunicar na língua que ela quiser. Né? E isso é um direito que precisa ser assegurado e que muitas vezes a gente ignora. Vamos à pergunta da Viviane Ávila. Está aqui, Viviane? Viviane Ávila. Com tantas políticas restritivas, como planejar uma migração segura e eficiente para o nosso país, aqui para o Brasil? Quem vai falar? Planejamento seguro é algo difícil, mas, por exemplo, quem é considerado pelo mercado, num determinado momento, como mão de obra qualificada, eu tenho horror dessa expressão, né? Se uma empresa ou uma pessoa física o contratar e ela vier com uma autorização de trabalho, fora os elementos de insegurança que qualquer pessoa no Brasil possa ter, ela vem do ponto de vista regulamentar e de inserção, ela vem ok. Tá? Agora, ela vem com uma autorização de trabalho que é adstrita ao contrato que ela assinou. Né? Se depois ela pensar, nossa, eu quero me radicar aqui, ela começa a ter problemas se esse contrato cessou e a autorização que ela possuía também cessou. Então, hoje, a migração segura seria essa. A solicitação de refúgio, eu acho que é um outro quadro que não se encaixa aí, né? Porque o refugiado é aquele que tem um fundado temor de perseguição, ele nunca está seguro, né? Quer dizer, por melhor que ele seja acolhido, isso não pode ser imaginado como um projeto de imigração segura, é outro raciocínio. Mas nós não temos hoje a possibilidade jurídica de migrar de maneira segura para o Brasil, exceto se nós temos já um contrato de trabalho e uma autorização para trabalho. Quando, na verdade, a ampla maioria dos migrantes vem por outra via e acaba sendo absorvida pelo mercado informal, né, no Brasil, como tantos brasileiros. Tá? Ok. A gente tem um microfone aqui para passear pelo teatro também, para perguntar. Por favor, você pode dizer seu nome e fazer sua pergunta. Obrigado. Eu sou o Sérgio Gomes, da Alboré, faço parte da equipe do projeto Repórter do Futuro. São 2 questões. Uma, que você pudesse dizer aqui para as pessoas o que é a Acnur, qual é o seu estatuto, o que faz no Brasil, porque não apenas as pessoas não sabem como é que é a questão tributária, os impostos, o que é federal, estadual, municipal, para onde vão esses recursos, como também muita gente, quando fala o governo, o Brasil, se isso é atribuição do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, se é atribuição federal, estadual, municipal. Então, vai ficando tudo meio misturado, e aí são tantos problemas acumulados
que produz, muitas vezes, uma consciência infeliz, que quanto mais o cara sabe das coisas, mais ele se sente incapaz, impotente, incompetente. Então, não há aliados. Você disse que 80% dos migrantes no Brasil estão em São Paulo. A prefeitura é aliada, a Secretaria de Direitos Humanos faz alguma coisa. Eu ouvi você falando que a tua instituição tem a ver com Cosmópolis, alguma coisa com a prefeitura. O poder público aqui em São Paulo, mais recentemente, pelo menos nesses 2 anos, tem feito alguma coisa ou ele é displicente ou é inimigo? É aliado, é neutro ou é inimigo? E o que Acnur, qual é o seu estatuto? O que ele faz? Bom, deixa eu ver se eu entendi, só para sintetizar, tentar separar em 2 perguntas, você falar um pouco sobre o Acnur, né? E, num segundo momento, tentar definir de quem são as responsabilidades, né? Governo federal, estadual, municipal, e se existem os aliados. Ok. Vamos começar pelo Andrés, por favor. Obrigado. O Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, tem um mandato pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com um estatuto do ano 1950, que foi dado esse mandato pela Assembleia Geral. E a verdade é que o Acnur não é um superestado que vai fazer o trabalho do Estado. O mandato do Acnur é para contribuir que os Estados assinatários das convenções da normativa jurídica internacional do tema da proteção internacional dos refugiados, a Convenção de 1951, o Protocolo de 1967, que os Estados, que o Acnur tem que garantir e contribuir para que os Estados possam se cumprir com essas responsabilidades internacionais. Então, nós estamos aqui no país trabalhando em Brasília, mas temos também um pequeno escritório aqui em São Paulo, trabalhando muito próximos do governo, do Ministério da Justiça, porque, segundo a Lei 9474, está estabelecido que a presidência do Comitê Nacional de Refugiados é presidido pelo Ministério da Justiça. Mas também dentro do CONAR está a participação do Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego, e também uma participação do Ministério da Educação e a participação da sociedade civil. Então, nós estamos ali para poder subsidiar, em termos técnicos, a estes órgãos do governo federal, mas também temos que trabalhar muito próximo a nível estadual e a nível municipal, até porque o tema dos refugiados está além simplesmente do tema da documentação e do processo de elegibilidade. Tem muito a ver com esse processo multidimensional da integração. Falo multidimensional porque tem aspectos jurídicos, legais, tem aspectos econômicos, aspectos sociais e aspectos culturais. Então, nós temos que trabalhar muito próximo de todos estes importantes participantes do governo estadual e governo municipal para tentar de ajudar para que eles possam fazer um melhor trabalho neste processo de integração, mas, sobretudo, também com a sociedade civil. A verdade é que, antes do Acnur ter estado presente aqui neste país, já as Cáritas no Rio e de São Paulo já trabalhavam na época da ditadura, das ditaduras do Cone Sul, que chegavam os refugiados vítimas da perseguição de Paraguai, da Argentina, de Uruguai, de Chile, que chegavam aqui ao país, já as Cáritas começavam a dar um atendimento a esses refugiados quando o Acnur nem existia. Então, nós não temos como evitar trabalhar com a sociedade civil. Sabemos perfeitamente que eles são chaves neste processo. Então, temos que ter clareza que este trabalho tem que ser construído com a participação protagônica também da sociedade civil. Eu só queria falar, né, assim, a questão da quantidade, né? Eu não sei se esses 1,5 milhão estava se referindo aos regularizados, então não sei se essa proporção é totalmente correta, porque as estimativas são muito diversas, né? Por exemplo, se a gente pensar na comunidade boliviana, a Polícia Federal fala de pouco mais de 100 mil regularizados, mas entre no nosso consulado e, né, as outras instituições, a gente fala de 400 mil. O número que me referia é do Ministério da Justiça de 2011, dos regulares, dos imigrantes regulares. Nesse sentido, a maioria realmente está na cidade de São Paulo. E eu acredito que, de uns 4 anos para cá,
tem a prefeitura, né, principalmente nessa gestão, tem se tornado, né, aliada, sim, tá? Acho que ela é pioneira, né? A prefeitura foi pioneira em criar dentro da Secretaria de Direitos Humanos, né, uma coordenação de políticas do imigrante. Eu achei que o nosso coordenador ia estar aqui, inclusive, e aí isso, né, já foi um avanço enorme, né, porque a gente conseguiu, dentro, né, das cadeiras legais, vamos dizer, uma representação, né? Óbvio que o trabalho é árduo, né? Acho que é 1 ano e meio que a coordenação foi criada. São muitas comunidades, né? As demandas são muito grandes, né? E grande parte das demandas não é de esfera apenas municipal, né? Eu não, como eu falei, eu não sei das outras instâncias, mas, por exemplo, no âmbito da educação, que é uma das nossas bandeiras, a gente conseguiu estabelecer um diálogo muito bacana com a Secretaria Municipal, né, de Educação. Então, começou o trabalho de sensibilizações dentro das escolas para combater a violência, começou espaços de formação com os professores. No ano passado, teve um projeto pioneiro em relação a isso, com a Secretaria Municipal de Educação. Só que a gente percebe que a gente tem um grande problema com a Secretaria Estadual, com o ensino médio, que é justamente a que trava a continuidade dos estudos dos adolescentes que vêm para cá. Das crianças ainda já tá mais fácil, o acesso está tranquilo dentro das creches, das escolas, mas o ensino médio, que é né, onde realmente o adolescente acaba abandonando a escola, a gente ainda não tem diálogo. Então, assim, acho que a professora tem mais coisa, mas acho que está melhorando. Concordando contigo e tentando ser bastante sintética, por mais que a Prefeitura de São Paulo se esforce, que São Paulo seja um símbolo muito importante no país, e imagino que seja capaz, inclusive, de irradiar políticas municipais de inclusão de imigrantes, a situação fica muito difícil quando o governador do Acre começa a encher ônibus, né, de imigrantes e mandar para cá, avisando com pouca antecedência, né? Então, é muito difícil responder sobre a posição política das esferas federativas, porque existe dissenso em todas elas, a começar pelo governo federal. A Polícia Federal tem uma posição, o Ministério do Trabalho e Emprego tem outra, o Ministério da Justiça tem outra, a Secretaria de Direitos Humanos tem outra. Existe dificuldade de coordenação, como em todos os temas do governo brasileiro hoje, mas existe aí um problema adicional, que é a necessidade de uma liderança que medie, que leve o consenso, porque o que nós precisamos é de uma mudança não só de legislação, mas uma mudança política também, e aí precisa investimento político nisso. Eu não vejo ninguém hoje que faça, que assuma a liderança da questão das migrações no Brasil. A gente precisa, ainda falta essa figura no cenário político brasileiro. Não é? Então, essa dificuldade de falar de uma só voz é o que tem travado justamente a mudança da legislação, e nós precisamos ter muito cuidado agora com a mudança de legislação, porque existem posições que defendem só o seu próprio órgão, a sua própria instituição. Não é? Então, está travando o projeto de lei por quê? É porque dissolve o conselho do qual eu faço parte. Nossa, que bacana, né? Quer dizer, está travando porque porque a Polícia Federal não vai mais receber as taxas que são taxas importantes, um volume importante que são arrecadadas. Ela deixa de ter atribuição de controle de fronteira? Claro que não. Mas, em lugar de o migrante ser atendido por um quadro que deveria estar cumprindo o seu papel, que é importantíssimo, de policial, ela vai ser atendido por um serviço de imigração, não é? Então, essas mudanças todas implicam um rearranjo de poder. E existem resistências, suprapartidárias, inclusive. Não é? Quer dizer, a imigração não é um problema de esquerda ou de direita, né? E quando ela for apanágio de um partido político ou de uma corrente política, aí sim é que ela não vai andar mesmo, né? Porque aí nós vamos entrar na clivagem situação ou oposição, que é a pior coisa que pode nos acontecer hoje. Nós temos dificuldades no plano estadual e temos dificuldades no plano municipal, mas é justamente no plano municipal, hoje em São Paulo, que eu vejo uma força que pode fazer a diferença, com grande preocupação, porque acaba de ser trocada a Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo. Rogério Sotile, que estava levando essa questão aqui, deixa a Secretaria de Direitos Humanos. Então, é um momento de... Não, ele não é mais o secretário, né? Sim, que bom que ele fez, essa é uma ótima notícia. Mas a pergunta não é? Quer dizer, como vai ficar
Né? Quer dizer, como ele fica em que condições? Vai continuar a coordenação? Vai continuar a política? É uma esperança que nós temos. Porque eu acho que ainda não, ainda tem poucos meios, ainda tem pouca importância dentro do governo municipal, precisa crescer, mas é uma força positiva que eu vejo hoje no cenário nacional.